Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o pastor Rodrigo, eu sou missionário na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. Nós estamos aqui fazendo uma exposição em Mateus capítulo 13, uma exposição sobre as parábolas do reino. É isso mesmo. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 47. Mateus capítulo 13, a partir do verso 47. Hoje nós falaremos aqui sobre a parábola da rede. Isso. Então, acompanhe comigo a leitura das Escrituras. Verso 47. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os maus. Assim será na consumação dos séculos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído estas parábolas, Jesus se retirou dali. Muito bem, nós estamos meditando nas parábolas do reino, aí em Mateus capítulo 13. É interessante a sequência lógica que Jesus ele constrói na exposição das parábolas. Por exemplo, presta atenção, quando Jesus contou a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, ele estava falando sobre a semeadura do reino. Quando ele contou a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, ele quis falar da influência do reino. E quando ele contou a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor, ele quis falar do valor do reino de Deus. E agora, com a parábola da rede, ele fala sobre a plenitude do reino de Deus. Isso é, o reino de Deus tem uma inauguração no coração das pessoas, mas haverá uma grande consumação quando o reino de Deus for estabelecido de maneira plena e total aqui sobre esse mundo. Bom, entendendo um pouco o contexto, a gente sempre precisa entender o contexto sobre essas coisas que Jesus está tratando, que era familiar na época dele. Por exemplo, Jesus ensinou algo muito comum na vida cotidiana dos apóstolos, pois a maioria deles exerceram a profissão de pescadores. Por exemplo, pescadores experimentados procuravam localizar um bom cardume antes de começar a pescar. Todo bom pescador sabe disso, não é mesmo? Eles pescavam todo tipo de peixes lá em Israel, pois não podiam selecioná-los enquanto pescavam. Não tem como. Muitas espécies para os judeus eram consideradas impuras de acordo com as normas de alimentação. Exatamente, por isso que eles jogavam alguns peixes. Por exemplo, peixes sem barbatanas e sem escamas não podiam ser consumidos e eram lançados de volta à água. Os peixes pequenos, por exemplo, também eram abandonados. A classificação dos peixes determinava o valor da pesca. Isso é, um peixe mais raro ou um peixe mais consumível tinha um valor superior. Assim como muitas vezes é na nossa nação. Pois bem, nesta parábola, o nosso Senhor Jesus retrata a plenitude do reino de Deus e o julgamento final. E nessa parábola, ele nos ensina 4 lições. 4 lições muito importantes que o nosso Senhor e Salvador nos ensina aqui nesta parábola. Então, amigo, presta atenção nessas 4 lições.
Pois bem, número 1, primeira lição. Jesus fala sobre a rede. Olha aí o verso 47, quando ele inicia assim: da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. A rede simboliza a pregação do evangelho. A ordem de Jesus é que devemos pregar o evangelho a toda criatura, ou fazer discípulos em todas as nações. Esta é a missão primordial da igreja: pregar o evangelho. E pregar o evangelho é uma ordem de Jesus. A ordem é pregar a todos, sem distinção, sem acepção. Pregar a todas as classes sociais, pobres, ricos e milionários. Pregar a todas as raças, brancos, negros, pardos, orientais ou ocidentais. Pregar a todas as culturas, seja as mais antigas ou as modernas. Pregar o evangelho a todas as tribos, etnias e nações. Pregar o evangelho a todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Pregar o evangelho a todos os sexos, homens e mulheres, a todos. O evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas. O evangelho é como uma rede lançada sobre este mundo. Só que tem o seguinte, o teólogo alemão Heidegger, ele diz o seguinte: a graça de Deus busca a todos e é oferecida a todos. Por isso, todas as pessoas cabem na rede. A decisão sobre quem será salvo e quem será condenado é prerrogativa de Deus. Ele está certo. Em segundo lugar, a segunda lição que Jesus nos ensina é a questão dos pescadores. Isso, os pescadores. Porque no verso 48 ele fala assim: e quando ficou cheia, isso é a rede, os pescadores puxaram-na para a praia. Quem lança a rede são os pescadores. Os pescadores são aqueles que Jesus chamou para ser os pregadores. Jesus chamou a nova atividade dos seus discípulos de pescadores de homens. Por exemplo, na pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, Jesus disse a Pedro: não temas, doravante serás pescadores de homens. Pescador de homens é ser um pregador do evangelho ou um evangelista. O mar é o habitat dos peixes. O mar indica que o evangelho deve ser pregado às pessoas onde elas estão. É isso aí. Os pescadores são os pregadores do evangelho. Você é um pregador do evangelho? Nós fomos chamados para sermos pescadores de homens. Em terceiro lugar, Jesus fala sobre os peixes. Os peixes, como está aí no verso 47, quando ele fala que eles lançaram a rede ao mar e apanhou todo tipo de peixes. Isso é, eles recolhem peixes de todas as espécies. Esses peixes simbolizam as pessoas. Quando o evangelho é pregado, várias pessoas são convidadas a ter um relacionamento com Deus. Quando pregamos o evangelho, várias pessoas são trazidas tal como uma rede de arrasto. É isso mesmo. Os peixes simbolizam as pessoas. E nós estamos aqui pregando o evangelho, lançando a rede, convidando essas pessoas a conhecerem a Jesus, convidando essas pessoas a terem um relacionamento sincero com Deus, influenciando as pessoas a andarem com Deus. Os peixes simbolizam as pessoas. Em quarto lugar, a quarta lição, Jesus fala sobre a separação. Verso 49 a 50, ele diz assim: assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. O reino de Deus, o evangelho de Deus, se arrasta pela história até o dia da separação.
E aqui nesses dois versículos, 49 e 50, Jesus nos revela alguns detalhes que precisamos prestar atenção. Por exemplo, os anjos executarão a ordem de Jesus. Os anjos serão enviados segundo a ordem de Jesus. Nós entendemos isso também na parábola do trigo e do joio. E os anjos que separarão os maus dos justos. Jesus também advoga mais uma vez que haverá uma consumação na história. Por isso que no verso 49 ele diz assim: assim será no fim do mundo. Ou algumas traduções, assim será na consumação dos séculos. Meus amados, a história da humanidade terá um último capítulo. Esse mundo não vai existir para sempre como é. Haverá uma consumação e um final. Jesus advoga aqui também que haverá uma separação dos maus e justos. Mas precisamos entender esses termos, maus e justos. Quem são os maus no contexto aqui da parábola? São as pessoas que não seguiram a Jesus. São as pessoas que não amaram a Jesus. São as pessoas que não viveram para a glória de Deus. E quem são os justos? São aqueles que foram os mais nobres entre os seres humanos? Não, não é essa a questão. Os justos aqui são aqueles que foram justificados por Cristo. São aqueles que confiaram em Jesus, receberam o perdão dos seus pecados, tiveram as suas vidas transformadas e seguiram a Jesus de maneira amável e de maneira proposital. Esses são os justos, que pararam de confiar em si mesmo e confiaram no poder e no perdão de Jesus. Então, haverá uma separação entre maus e justos. Jesus deixa bem claro também que haverá uma condenação, porque no verso 50 ele diz assim: e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, Jesus fala sobre condenação. Ele já tinha falado na parábola do trigo e do joio, e aqui de novo ele fala de condenação. Tome cuidado, meu amigo. E ele também fala de uma reação daqueles que serão condenados. Ele diz que onde as pessoas serão lançadas, haverá choro e ranger de dentes. Isso é, total e profundo sofrimento. Eu acho que é isso que você não quer para a sua vida, não é mesmo? Então siga Jesus. Arrependa dos seus pecados e confie em Jesus. Abandone os seus pecados e siga a Jesus. Porque é este lugar que serão lançados todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que não quiseram segui-lo como seu Senhor e Salvador. E isso é tão contundente na Bíblia Sagrada que em Mateus capítulo 25, verso 41, Jesus ele fala o seguinte: ele vai trazer a sentença de condenação para estes que não o seguiram. Mateus 25, 41 está registrado assim, Jesus dizendo: retirai-vos para longe de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. E o apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, ele escreve aquilo que Jesus está mostrando para ele, e ele escreveu assim: mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é, haverá condenação. Eu quero concluir essa mensagem, porque é interessante que Jesus ele finaliza esta exposição dessas parábolas contando mais uma parábola. A parábola do pai de família, no verso 52, 51 e 52, ele diz assim, primeiro ele faz uma pergunta: entendeste todas essas coisas? Eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhe: por isso todo escriba que aprendeu sobre o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Os comentaristas da Bíblia de Estudo de Genebra, eles comentam essa passagem que nos faz entender
com muita claridade. Presta atenção, eles escreveram assim: uma tradução melhor talvez fosse: tornou-se um discípulo no reino dos céus. Uma vez que essa afirmação segue imediatamente a pergunta de Jesus aos discípulos: entendeste todas essas coisas? A implicação é que os discípulos se tornariam mestres e, como anfitriões hospitaleiros, compartilhariam com outros o tesouro que eles haviam encontrado. Eles haviam entendido tanto a antiga história redentora como os novos atos redentores que marcavam a presença do reino. É isso. Quem entende as parábolas de Jesus se torna um mestre. Um mestre que tem habilidade para explicar e como um pai de família que tem generosidade para compartilhar. Eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, sobre a parábola da rede. Algumas aplicações. Número 1. Devemos pregar o evangelho a todos, sem fazer acepção de pessoas. Exatamente. Prega o evangelho, meu amado. Prega o evangelho a todos, sem acepção. Segundo, somente na segunda vinda de Cristo haverá a separação entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Exatamente. Na segunda vinda de Cristo haverá uma grande separação e a identidade de cada um será revelada. Então, tome cuidado com o falso cristianismo, meu amigo. Tome cuidado. Terceira aplicação. Você foi escolhido por Jesus para ser um pescador de homens. Exatamente. Você que conhece a Jesus, você foi escolhido para ser um pescador de homens. Então prega o evangelho, a tempo e fora de tempo. Quarto, você foi escolhido para ser um mestre, para compartilhar esse tesouro que você tem. Exatamente, como um escriba, versado nas escrituras. Jesus te escolheu para você explicar isso e com generosidade compartilhar isso. E eu termino essa mensagem com a pergunta de Jesus, no verso 51. Entendestes todas essas coisas? Pergunto de novo. Entendestes todas essas coisas? A minha oração é que o Espírito Santo faça você entender. Faça você entender. Você entendendo, você jamais esquecerá. E não esquecendo, essa verdade vai transformar a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos pela Tua palavra. Tu és um Deus bondoso e misericordioso, que tem nos chamado e transformado as nossas vidas, nos tornando pescadores de homens. Ó Deus, abençoe a cada um que assistirá este vídeo. Toca no coração de cada um, converte o coração de cada um e faça de cada um daqueles que o Senhor alcançará verdadeiros pescadores de homens. Ó Deus, nosso coração anseia pela segunda vinda de Cristo. Sobretudo, prepara-nos, ó Deus, e transforma-nos. E que o Senhor seja louvado e glorificado entre todas as nações. Nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.